Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. A nossa aula de hoje vai ser relacionada à teoria da aula 18 de tabela periódica. Nós vamos fazer exercícios sobre as propriedades periódicas. Esses exercícios é para fixar a teoria que a gente deu na aula anterior. Então, nós temos a tabela aqui. É muito importante a gente fixar a tabela periódica. Vocês vão vendo que cada dia vai ficando melhor para a gente olhar essa tabela. À direita aqui nós temos as colunas A, que são os ametais, que têm tendência a receber elétrons, com exceção da coluna 8A, que são os gases nobres. Esses elementos não ganham e nem perdem elétrons. Eles são estáveis. Aqui no centro da tabela periódica nós temos os metais. Esses metais, eles têm alta densidade. Esses elementos têm alto ponto de fusão e ponto de ebulição. Temos aqui os elementos da coluna 1 e 2, que são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Vocês vão observar que eles têm o ponto de ebulição deles cresce diferente das demais colunas, quer dizer, são 18 colunas. Apenas a coluna 1A e a 2A, que são dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, o ponto de ebulição deles cresce de baixo para cima. Temos aqui as duas tiras aqui embaixo, que são a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Tem um asterisco aqui na frente do elemento 57, que é o lantânio. Ele está justamente na coluna 3, tem a coluna 1A, 2A, 3B. Essa é a coluna 3 da tabela periódica. São os elementos que vão de 57 a 71. Temos dois asteriscos aqui na linha horizontal aqui abaixo. Esses elementos vai de 89 a 103. É a série dos actinídeos. Esses elementos, todos que vêm depois do urânio são chamados de transurânio. Todos que vêm antes do urânio são chamados de cisurânios. Então, voltando aqui, nós temos a temperatura de fusão e temos a temperatura de ebulição. Assim, para a gente fixar melhor. Então, se você colocar TF e PF, é a mesma coisa. Então, o que é fusão? É a passagem do estado sólido de uma substância para o estado líquido. Então, a temperatura na qual ocorre essa mudança da substância sólida para a substância líquida é chamada de TF ou PF. Ponto de fusão ou temperatura de fusão. Então, a temperatura de fusão da água, a 25 graus Celsius e na pressão de 1 atm, ao nível do mar, vai ser 0 graus Celsius. A temperatura de ebulição, por exemplo, da água ao nível do mar, a 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm, vai ser 100 graus Celsius. Ela vai passar de líquido para gás, vai vaporizar. Então, a temperatura na qual ocorre a mudança da substância na fase líquida para a fase vapor, vaporizando ou gás, é a temperatura de ebulição ou o ponto de ebulição. Então, nós paramos aqui, nessa parte, e vocês me desculpem não despedir de vocês. Então, é o seguinte, nós temos aqui uma representação da tabela e está mostrando para vocês que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles crescem no mesmo sentido, essas duas propriedades. Então, observa, crescem da extremidade para o centro, porque é justamente ali que estão os elementos mais densos. Então, seria normal o ponto de fusão e o ponto de ebulição crescer igual à densidade na tabela periódica. Nos períodos, isso ocorre. Só que nas colunas, igual eu mencionei para vocês, os elementos da 1A e da 2A são exceção. Eles foram testados no laboratório, foi feito experimentalmente, observou que tinha essa irregularidade. Então, nós temos que ficar de olho que eles crescem de baixo para cima. Mas as outras 16 colunas, essa propriedade cresce ao contrário, de cima para baixo, igual à densidade. Aí temos aqui o tungstênio, que é o elemento que tem a temperatura de fusão mais alta.
O tungstênio ele é usado em brocas, né, de perfurações de petróleo, numa liga de tungstênio com cobalto. Ele é usado em eletrodos também para solda. Aqueles filamentos de lâmpadas incandescentes, quando a gente vê que a lâmpada está quebrada, aquele fiozinho ali é o tungstênio. Ele é usado em ferramentas também, por ter essa propriedade, quer dizer, uma temperatura de fusão muito alta. Temos aqui o volume atômico também, que é uma propriedade, né, que faltou, né, na nossa aula passada. Então, o volume atômico ele é ocupado por uma quantidade fixa, né, de números de átomos. Então, a massa de um mol de átomos do elemento, quer dizer, o que é o volume atômico? É a relação da massa de um mol de átomos de um elemento sobre a densidade desse elemento no estado sólido. Então, nós vamos falar só, densidade não é massa sobre volume? Volume é massa sobre densidade. Então, nas famílias, vocês vão ver que o volume atômico, ele cresce no mesmo sentido do raio. Porque à medida que você vai, tem a família 1A, então nós temos lá, vamos colocar grupo 1, temos o hidrogênio com uma camada, o lítio com 2 camadas, o sódio com 3 camadas, o potássio com 4 níveis, o rubídio com 5 níveis ou 5 camadas, o césio com 6 camadas, o frâncio com 7. À medida que você vai descendo num grupo, numa linha vertical, vai aumentando o número de níveis, vai aumentando o tamanho do átomo. Então o volume dele aumenta no mesmo sentido do raio quando se tratar de colunas. Colunas, grupos, linhas verticais. Agora, nos períodos, aumenta ao contrário da densidade. Se a gente observar a forma da densidade, densidade é igual a massa sobre volume. Se eu calcular o volume, volume é igual a massa sobre densidade. Então, se a densidade é alta, implica no volume baixo. Se o volume é alto, implica numa densidade baixa. Então, se um aumenta, o outro diminui. Então, se a densidade... Aqui, ó, se a densidade na tabela periódica cresce para o meio, quer dizer, os elementos mais densos então, estão no centro da tabela periódica, que são os metais, o volume no período vai ser inversamente proporcional, vai crescer para fora, para os extremos. Então, vocês podem observar que nas famílias, a densidade cresce para baixo, por quê? Maior massa, maior densidade. Nas famílias, os elementos que estão mais embaixo têm massas maiores. O volume cresce também, no mesmo sentido, mas a justificativa é outra. Por quê? Maior número de camadas, maior volume, quer dizer, maior raio, maior tamanho. Agora, no período, eles crescem diferentes. Se a densidade cresce para o meio, porque os elementos são mais densos, o volume é inversamente proporcional à densidade na fórmula, vocês podem ver. Densidade é igual a massa sobre volume. Então, densidade em cima, volume embaixo. Então, cresce para fora. Os elementos que têm maior volume estão nos extremos da tabela. Então, eu fiz um resuminho para vocês aqui do raio. Isso aí é um dado para vocês, para fazer as resoluções de questões avaliativas ou não. É preciso o aluno ter essa informação também. Por exemplo, o raio. O raio cresce, vamos olhar primeiro nas famílias. Então, nos grupos, colunas. Então, o raio cresce de cima para baixo. Vamos estudar o primeiro raio de novo, revisão. Então, cresce nesse sentido porque vai aumentando o número de níveis ao redor desses átomos que estão aí. À medida que eles vão descendo, eles estão no 7º, 6º nível, vai aumentando o tamanho deles, das famílias. Agora, por que cresce o raio da direita para a esquerda? Porque nos períodos, que são as linhas horizontais, a gente vai observar o seguinte: o número atômico ele cresce da esquerda para a direita. Eles foram colocados ali os elementos em ordem crescente de número atômico, né? A lei da tabela periódica atual. Então, por exemplo, os elementos que estão à direita, na mesma linha horizontal, eles têm número atômicos maiores. Então, se ele tem maior número de prótons no seu núcleo, ele vai atrair com maior intensidade
aquele mesmo número de elétrons que são as cargas negativas que ele tem. Só que quanto maior o número de prótons, maior vai ser essa atração com seus elétrons e menor vai ser o tamanho desse átomo, vai diminuir. Aí você pode questionar, mas o próton tem 17 cargas positivas, tem 17 cargas negativas? Todo átomo é eletricamente neutro, mas a atração dele vai ser muito maior do que o elemento sódio, que tem 11 prótons e 11 elétrons. Então nós vamos pensar assim, maior número atômico, maior atração pelos elétrons, menor tamanho. Então os elementos, o raio vai crescer da direita para a esquerda. Vamos ver o segundo aqui, energia de ionização. A energia de ionização é a energia, né, necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso, e esse átomo tem que estar sozinho, tem que estar isolado. Então você vai arrancar, você vai gastar uma energia muito mais alta, muito maior, para retirar elétron de quem está estável ou de quem quer ganhar elétrons. Então, se um elemento quer perder elétrons, você vai gastar uma energia muito menor. Então, quando você anda para a direita, nós temos ali a família dos gases nobres. Esses elementos são estáveis. Eles não se ligam com ninguém, eles são inertes, eles têm uma estabilidade muito alta. Então, para retirar um elétron de quem é estável, vai ter que utilizar uma energia muito alta. Então, a energia de ionização cresce da esquerda para a direita, a setinha. E você pode observar que ali estão os ametais também. Os ametais são os elementos que estão na 4A, 5A, 6A, 7A, que são as colunas 14, 15, 16 e 17. Então, eles têm tendência a ganhar elétrons. Então, para tirar um elétron deles, para arrancar um elétron deles, vai ter que utilizar uma energia de ionização muito alta. Terminamos, né, de ver o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Vocês podem ver que cresce no mesmo sentido da densidade. Elementos densos têm altos pontos de ebulição e ponto de fusão. Nas famílias crescem para baixo, aumentando a massa, aumenta a densidade. Nos períodos, você vai olhar os elementos que estão no centro da tabela periódica, né? Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles crescem igual a densidade também, aqui do lado, para baixo e para o centro. Só que no ponto de fusão nós temos que ter aquela observaçãozinha a mais. Os elementos da 1A e da 2A crescem de forma diferente, de baixo para cima, porque eles têm essa característica. Agora nós temos a eletronegatividade aqui, né, à direita no alto. A gente vai lembrar que é a eletronegatividade. É a tendência que o elemento tem em atrair os elétrons de uma ligação química. Então, se você lembrar que é a tendência de atrair elétrons, já está muito bom. Porque os elementos, você pode ver que a gente deixou em branco ali a coluna 8A, que é os gases nobres. Eles não têm tendência nem em perder e nem ganhar elétrons, né? Então, nessa propriedade, a gente não olha eles, tem que ter maior cuidado. Então, os elementos da coluna 17, 16, 15 são os elementos mais eletronegativos. Porque eles têm tendência em atrair elétrons. Agora, nas famílias, nas colunas, cresce de baixo para cima, porque nós temos que imaginar a tabela periódica com seus respectivos níveis energéticos. Então, quem está no nível energético K está mais próximo do núcleo, a atração com os elétrons e o núcleo ali vai ser maior também. Então, existe uma atração maior das camadas mais internas com o núcleo do átomo. A eletroafinidade, ela cresce no mesmo sentido da eletronegatividade. Por quê? É a energia liberada quando se adiciona um elétron num átomo no estado gasoso isolado. Então, essa energia que é liberada, ela é liberada só quando os elementos têm tendência a ganhar elétrons. Então, quem tem tendência a ganhar elétrons são os ânions, que são formados pelos elementos da coluna 15, 16, 17. Pode observar que não entra os gases nobres, que eles não têm tendência a ganhar elétrons também. Coloquei aqui embaixo a ordem crescente para vocês, que sempre que precisar nós vamos olhar a ordem crescente aqui também. Então, nós vamos fazer alguns exercícios para fixar essa teoria. E vocês podem já fazer os exercícios da aula, tanto para a sala quanto propostos, da aula 7, da aula 8, que numa próxima aula a gente vai resolver todos os exercícios da apostila, da aula 7 e 8. Então, vamos treinar com esses exercícios aqui, que eles são muito bons também.
Então, a questão 1. Observe a tabela abaixo. Nós temos uma tabela com várias letras ali que estão representando os elementos químicos. São letras genéricas, né? Não corresponde a nenhum símbolo. Então, nós vamos observar. Os elementos de maior eletronegatividade, menor volume atômico, maior densidade, maior energia de ionização são respectivamente. Então vocês vão pegar um papelzinho aí, né? Com uma caneta, igual eu estou fazendo aqui também, para a gente olhar um por um. Então, ó, os elementos de maior eletronegatividade. Então, eles estão à direita da tabela. São elementos que atraem elétrons. Então, o elemento D está muito à direita, mas ele é um gás nobre. Ele não entra nessa propriedade. Então, nós temos ali na coluna 17, vocês podem olhar na tabela de vocês, em mãos aí. Eles são os halogênios da coluna 17. Nós temos aí representando TY. Então, se a gente olhasse no período 2, quem tem maior eletronegatividade é o T. No período, que é a linha horizontal, né? 3 seria o Y, na camada 3. Mas agora nós queremos saber qual dos dois é mais eletronegativo. Então nós vamos olhar como eles estão na mesma coluna, na mesma família. O elemento que está na camada mais interna, perto do núcleo do átomo, vai ser o elemento T. Ele é o elemento que sofre maior atração, né, por elétrons ali. Então nós vamos colocar o T. Então, nós podemos eliminar a letra A já, a letra B da resposta e a letra E. Então, nós vamos ficar entre a letra C e a letra D. Vamos lá. Quem apresenta menor volume? Então, os elementos que têm menor volume estão no centro da tabela, porque se os maiores volumes são no extremo, quem está no meio da tabela tem volume menor. Então, nós temos a letra G e a letra Z. Então, na letra C e na letra D, nós não temos a letra G. Então, qual que nós vamos usar aqui? A letra Z que nós vamos ver. Então, na letra D ali, ó, tem o T, que é o elemento de maior eletronegatividade. Quem tem menor volume ali, realmente, é o G e o Z. Mas na letra C e na letra D não tem essa letra. Então, nós vamos colocar T, depois é Z. Então, a gente já sabe que é a letra D, mas nós vamos reforçar ela. Quem tem maior densidade? Então, ali é o elemento Z. Então, continua T, Z, Z. Quem tem maior energia de ionização? Aí já é a letra D, porque entra os gases nobres, que são os elementos mais estáveis. Então, quem tem maior eletronegatividade é o T, é o elemento T. Menor volume é o elemento Z. Maior densidade, o elemento Z, e maior energia de ionização, o elemento D. Então, a resposta aqui vai ser na letra D. Questão 2. Com relação à tabela periódica, vamos ler aqui, ó, os itens aqui, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, os elementos mais eletronegativos estão à esquerda da tabela periódica. Então, observa, os elementos mais eletronegativos estão à direita da tabela periódica, não à esquerda. Então, 1 é falso. 2. Em um período, em geral, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda. Quer dizer, numa linha horizontal, o raio do átomo, que é o tamanho dele, vai aumentar da direita para a esquerda. Porque vocês lembram que os elementos da direita têm número atômico maior, maior atração por elétrons, menor tamanho. Então, o item 2 é verdadeiro. 3. Em um período, quer dizer, as linhas horizontais, em geral, quanto mais prótons tem um átomo, maior ele é. Gente, Z, número atômico, número de prótons, carga nuclear, tudo indica a quantidade de cargas positivas existentes no núcleo do átomo. Então, é a mesma da segunda ali, ó. Quer dizer,
quanto mais prótons tem um átomo, menor ele é. Por quê? Mais prótons, maior atração por elétrons, menor tamanho. Então, o 3 é falso. O 4, os metais ficam à esquerda. Correto, os metais ficam à esquerda da tabela periódica. E os ametais, que a gente fala não metal, à direita da tabela periódica. Correto, verdade. Vocês podem ficar com a tabela aí, observando, né? Agora o 5. Os metais ganham elétrons. Não, a maior propriedade do metal é perder elétrons. Então, a 5 é falsa. Então, são corretas as afirmativas aqui, ó, 2 e 4. Então, letra B, a resposta certa. Questão 3. O rubídio é utilizado nas células fotoelétricas e o silício na fabricação de artefatos microeletrônicos. Comparando esses elementos, é correto afirmar. Então, vamos ver. O rubídio, vocês vão pegar a tabela periódica, ele está no período 5, quer dizer, na linha horizontal 5. Está na família 1A, nos metais alcalinos. Agora, o silício está lá na família do carbono, na coluna 14, está no terceiro período. Quer dizer, ele estar no terceiro período, ele tem 3 níveis energéticos ao redor dele, 3 camadas. O rubídio está no nível 5, ele tem 5 níveis ao redor do seu núcleo. Então, vamos observar que é correto afirmar que, letra A, o silício possui maior raio atômico. Então, é o seguinte, ele não possui o maior raio atômico. Quem possui o maior raio vai ser o silício, porque ele tem 5 camadas ao redor dele. Então, letra A, falso. O silício apresenta maior afinidade eletrônica. Então, se o silício está na coluna 14 e o rubídio está na coluna 1, então esses elementos que têm tendência, né, afinidade eletrônica, é você adicionar um elétron a um átomo. Então, esses elementos que estão mais à direita, os ametais, eles têm essa propriedade. Então, a letra B está correta. O rubídio possui maior energia de ionização. Quer dizer, o rubídio está lá na coluna 1A. A energia de ionização cresce para a direita. São os elementos ali, ó, coluna 17, 16, 15, gases nobres, né? Letra D. O silício é o menos eletronegativo. Está errada essa letra também, porque ele está na coluna 14, enquanto o rubídio está no 1A. Entre os dois, quem tem maior eletronegatividade seria o silício. Então, ele é o mais eletronegativo. Letra E. O rubídio apresenta menor tendência a perder elétrons. Como está na coluna dos metais alcalinos, ele tem uma tendência enorme de perder elétrons. Então, a resposta correta, o silício apresenta maior afinidade eletrônica. Questão 4. Essa questão é para a gente falar falso ou verdadeiro. Então, a gente vai... É uma questão bacana, eu vou fazendo ela com vocês para a gente fixar melhor, tá vendo? Sobre os elementos químicos, o hidrogênio Z igual a 1 e lítio Z igual a 3, podemos dizer que... Então, primeiro, a gente vai observar que tanto o hidrogênio quanto o lítio está na linha vertical 1, está na coluna 1, né, no grupo 1. Então, está afirmando o seguinte, são ambos metais alcalinos, então falso. Porque o hidrogênio, ele é um ametal. Ele não faz parte dos metais alcalinos. Ele faz parte da coluna 1A, porque ele tem aquela propriedade química de apresentar apenas um elétron no subnível S. É por isso que ele foi enquadrado ali, agrupado ali. Então, são ambos metais alcalinos, falso. Uma vez que apresentam configuração eletrônica na camada de valência tipo NS1. Essa continuação depois da vírgula está até correta, mas já afirmou que os dois são metais alcalinos, então está falsa o 0 aí. Ambos formam, agora vamos no 1, ambos formam íons monovalentes positivos. Quer dizer, íons são espécies carregadas com cargas. Quando fala monovalente, quer dizer, só tem uma carga. Divalente, 2 cargas, 2. Trivalente, 3. Então, eles podem sim apresentar íons positivos. Vocês vão observar isso
no próximo capítulo de ligações químicas. Vocês vão ver que o lítio tem tendência a perder um elétron, ele fica NaLi+, e o hidrogênio fica H+. Agora no 2. É verdade, é o número 1. Verdadeiro. 2. O raio atômico do lítio é maior que o do hidrogênio. Correto. Porque o hidrogênio está na linha horizontal 1, quer dizer, só tem uma camada ao redor dele. E o lítio tem 2 níveis ao redor dele. Ele está no nível 2 da tabela periódica, na linha horizontal 2. Correto. 3. A primeira energia de ionização do lítio é maior que do hidrogênio. Vocês podem observar, se o hidrogênio tem apenas a camada K, então para retirar esse elétron que ele tem, vai gastar uma energia muito mais alta do que a do lítio, porque o lítio tem 2 níveis. Então o elétron externo dele está na camada L, na camada 2. Então, quem tem a primeira energia de ionização maior é o hidrogênio, não o lítio. Então essa está falsa, a 3. A 4, o hidrogênio é capaz de formar um íon negativo estável e o lítio não. É porque os metais alcalinos, eles não têm tendência a ganhar elétrons. Então, eles só formam íons, cátions monovalentes. Quer dizer, Li+, Na+, Rb+. Agora, o hidrogênio tem essa propriedade. Quando ele forma um hidreto, né, que nós vamos estudar em funções inorgânicas, você vai ver que ele forma o NaH, quer dizer, hidreto de sódio. Então, o sódio aí tem a valência dele é +1 e do hidrogênio é -1. Então, está correto também. Então, deixei essas respostas para vocês aí, mas a gente já falou sobre elas. Questão 5. Dentre os elementos químicos do 5º período da classificação periódica, o mais eletropositivo é. Então, o que é ser eletropositivo ou ter caráter metálico, que são palavras sinônimas? Indica que esse elemento tem tendência a perder elétrons. Então, os elementos que têm mais tendência a perder elétrons, eles estão localizados à esquerda da tabela periódica. Então, você vai pegar a sua tabela, que é para ser usada para todos os exercícios. Você vai ver que no 5º período nós temos o rubídio, aqui na coluna 1A, o estrôncio na coluna 2A, estão tudo no 5º período. Aí tem o Y, que é o ítrio, está na coluna 3. Aí nós salta lá para a coluna 17, nós temos o iodo, que é dos halogênios. E temos o xenônio, que é da coluna 18, que são os gases nobres. Então, o elemento, como que cresce a eletropositividade? Ela cresce para a esquerda, gente. São os elementos que mais têm tendência a perder elétrons, são os metais que estão à esquerda. Então, a resposta vai ser o rubídio. Questão 6. Então, vocês podem observar que foram dados 3 elementos aí, E1, E2 e E3, elemento 1, elemento 2, elemento 3. Foram dadas suas respectivas configurações eletrônicas. Então, está falando, as configurações eletrônicas no estado normal, né, fundamental, dos átomos, dos elementos E1, E2 e E3 são. Então, vamos observar. O elemento 1, ele termina em 3s1. Mas ele tem quantos elétrons? Vamos contar quantos prótons que ele tem. O número de elétrons é o número de prótons. Então, na camada K ele tem 2 elétrons. Na camada L ele tem 8, porque tem 2 elétrons no subnível S da camada 2. Tem 6 elétrons no subnível P da camada 2. Então, a camada K ele tem 2, a camada L ele tem 8, e na camada M, que é a 3, ele tem apenas 1 elétron. Esses elementos, gente, eles terminam, observe, em S, ISP e em S. Então, eles são classificados como característicos, típicos ou representativos. Esses são os elementos normais da tabela periódica. Os de transição são irregulares. Então, é o seguinte, se ele termina em S1, ele é da coluna 1A. Observe o E3 também, termina em 4S1, é o maior número, então é da coluna 1A também. Só que está no 4º período. E o E1 está no 3º período. O elemento E2, vão observar, na camada K dele, que é a 1, ele tem 2 elétrons no subnível S. O E2 aqui na camada L tem 8 elétrons.
2 no subnível S da camada 2, 6 elétrons no subnível P da camada 2, então são 8 elétrons. E na camada M dele, que corresponde ao número 3, nós temos 2 elétrons no subnível S e 5 elétrons no subnível P. Se você somar aqui a camada 3, que é a última camada dele, ele tem 7 elétrons. Então ele dá 7A, ele é um halogênio, está na coluna 17. E esse elemento é 3, se a gente contar aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 19. Ele é o elemento 19, ele é o potássio, está no quarto período aqui, ó, tanto o E1, que tem 11 elétrons, que é o sódio está no nível 3 da tabela periódica, é só você olhar, e o potássio está no quarto período. Os dois fazem parte da mesma família, metais alcalinos. No caso aqui, ó, o E2, o cloro, ele está no terceiro período também, o cloro, só que ele é da família 17. Né? É os halogênios. Então vamos marcar aqui a alternativa correta. O elemento E2 tem maior raio atômico que o elemento E1. Então, o cloro aqui, ele está à direita da tabela. Ele tem 17 prótons e o E1 tem 11 prótons. Quem tem maior número atômico atrai mais seus elétrons e diminui de tamanho. Maior atração, menor tamanho. Então, quer dizer, o E2, ele não tem maior raio, ele tem menor em relação ao elemento sódio de número atômico 11. Então, eles estão no mesmo nível. Observa que o sódio está no nível 3 e o cloro no nível 3. Todos têm 3 camadas ao redor deles. Mas aquele que tem maior número atômico atrai mais seus elétrons e é menor. Então, a letra A está errada. Letra B. O elemento E1 tem maior potencial de ionização que o elemento E3. Então, observa. Tanto o E1 quanto o E3 está na mesma família dos metais alcalinos. Então, se o sódio está na terceira camada e o potássio está na quarta camada, que é o E3, como que cresce o potencial de ionização ou a energia de ionização numa família? Cresce de baixo para cima. Então, o elemento sódio, ele tem maior potencial de ionização em relação ao potássio, que está na camada mais embaixo dele. Então, a letra B. Mas vamos fazer a letra C aqui, ó. O elemento E3 tem maior afinidade eletrônica que o elemento E2. A afinidade eletrônica, ou eletroafinidade, cresce para a direita. É onde estão localizados os ametais. Então, o E3, gente, ele é metal alcalino. O E2 é o cloro, então por isso que está errado. O E2 tem maior eletroafinidade do que o E3, que é um metal alcalino. Letra D. Os elementos E1 e E2 são metais. Falso. Porque o E2 é o cloro, ele é um ametal. Letra E. O elemento E3 é um gás nobre. Falso, ele é um metal alcalino. Resposta, então, correta é a B. Questão 7. Das propriedades abaixo, a única que é típica dos elementos da coluna 7A da tabela periódica é... Então, os halogênios estão à direita da tabela. Vocês podem pegar a tabela aí. Então, o grupo 7A, eles estão afirmando qual propriedade que é característica deles, né? Letra A, condutividade térmica elevada. Eles não conduzem calor, eles são ametais. Então, falsa. Letra B, condutividade elétrica elevada. Quer dizer, eles não conduzem eletricidade. Eles são ametais. Eletroafinidade elevada. Verdade, correto. Porque eletroafinidade ou afinidade eletrônica ocorre nos ametais. Vamos fazer a D. Energia de ionização baixa. Não, eles têm energia de ionização alta. Eles têm tendência a atrair elétrons para si. Eles têm uma grande densidade. Falso. Eles estão à direita da tabela. Os elementos mais densos estão no centro da tabela. Então, a resposta correta vai ser a letra C.